nos colocamos reunidos, Senhor, no teu santuário. Pai amado, Pai querido, nesta noite, ó Deus, nós te glorificamos e exaltamos e cremos, Senhor, que tudo está sob o teu controle, Deus. Ó Senhor amado, Pai querido, que nesta noite o Senhor fale conosco de uma forma especial. Abençoa a tua igreja, abençoe o teu povo de Nova Floresta. Deus, guarde-nos, não deixe que nem mal nos alcance, venha nos proteger, venha nos livrar. Ó Espírito de enfermidade, eu oro para repreender todo o mal diante do nosso corpo, da nossa mente. Ó Espírito de Deus, visita a nossa saúde, Senhor, é que eu te peço nesta hora, repreendendo toda a infecção, tudo aquilo que não provém de ti, Senhor. E nesta noite eu oro para que a tua igreja, Senhor, receba a palavra de vida, receba, Senhor, o propósito na vida de cada um, Senhor. Eu oro pelos nossos adolescentes, eu oro, Senhor, pelos nossos irmãos, companheiros, que faz a obra do Senhor Jesus. Eu apresento o Porto Alegre do Norte, ó Espírito de Deus, ser conosco, Jesus. Guarda a tua igreja nesta última hora, Senhor. Meu Deus, eu creio que tudo, Senhor, está nas tuas mãos. Ó Espírito Santo, nos abençoe, meu Deus. Cuida de nós. Ó Senhor Jesus, é o momento de estarmos na tua casa, te glorificando, exaltando e bendizendo o teu nome, Senhor. Ó Espírito de Deus, cuida de cada um de nós. Nos prepara, Senhor, pelo que está por vir. Nos prepara, Senhor, pelo que pode acontecer com esse Brasil, com esta nação. Ó Senhor, abençoe os nossos jovens. Cuida, Senhor, dos nossos filhos. Prepara a tua igreja, Senhor, para o mal. Prepara a tua igreja, Senhor, para enfrentar as adversidades. Sabemos, Senhor, que os dias que sobrevêm são difíceis, mas o Senhor pode nos ajudar. O Senhor pode colocar as tuas mãos e proteger a tua igreja. E nesta noite, ó Deus, eu oro, Senhor, para repreender todo o mal, tudo aquilo, Senhor, que não provém de ti. Cuida, Senhor, de nós. Cuida da tua igreja, Deus. Eu te peço nesta noite, Senhor, proteja os nossos filhos, proteja, Senhor, a nossa nação. Limpa, Senhor, cada coração, converta aqueles que estão desviados. Ó Deus, chama pelo nome, Senhor, aquele da qual tem uma obra, aquele que o Senhor tem um apreço. E nesta noite, Senhor Jesus, visita os lares dos irmãos, os casamentos, a família. Tudo, Senhor, está sob o teu controle. A tua igreja clama nesta noite. Ó Espírito de Deus, e assim, Senhor, dai-nos uma escola bíblica dominical abençoada. Dai-nos, Senhor, uma escola, Deus, onde nós encontramos verdadeiramente o ensino da tua palavra. Nos ajuda a instruir o teu povo, Senhor. Nos ajuda a conduzir este rebanho, ó Deus, da qual o Senhor colocar em nossas mãos. Dai-nos sabedoria, dai-nos discernimento. É noite, Senhor, que estamos com os nossos ouvidos atentos para que o Senhor queira falar nos nossos corações. Eu oro, Senhor, e apresento a tua igreja nas tuas mãos. Senhor Jesus, incomoda os crentes que estão em casa, incomoda os crentes que estão dispersos. Senhor, desperta a tua igreja nesta última hora, pois nós sabemos que está para vir são dias difíceis, são dias maus, mas o Senhor é quem nos dá o escape, mas o Senhor é quem nos fortalece. Em tudo, Senhor, nós somos gratos. Obrigado pelo fôlego de vida, obrigado, Senhor, pela água, pelo alimento, obrigado pela tua igreja, obrigado, Senhor, por estarmos aqui de joelhos dobrados. Abençoe os nossos irmãos ofertantes, abençoe os nossos irmãos dizimistas, que ajudem esta obra, Senhor, todos os dias. Também peço a Deus que o Senhor traga mais alunos. Abra, Senhor, abra o intelecto da tua igreja, para que eles venham buscar verdadeiramente a tua presença. E nesta noite, que nós não saiamos daqui da mesma forma que chegamos, que nós saiamos daqui diferente, diante das tuas mãos, Senhor. Nos conduz
Jesus. Guarda, livra o teu povo. É o que eu te peço, Senhor, nesta última hora. Visita os vizinhos da esquerda, visita o vizinho da direita. Coloque, Senhor, o desejo de estar permanentemente na tua casa, glorificando, exaltando e adorando o teu nome. Ó Espírito Santo de Deus, incomoda os que estão desviados. Ó Espírito Santo, aqueles que perdeiram, que estão debilitados, doentes, que estão, Senhor, enfermos espiritualmente. Cura, Senhor, cura essa alma, cura, Senhor, o teu povo. É o que eu te peço e te agradeço nesta noite. E Espírito Santo, trabalhe em nosso meio, curando, libertando e salvando, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos louvar o nome do Senhor Jesus. Salve a da igreja com a paz do Senhor. Hino de número 212 da nossa harpa. Vamos louvar bem bonito nesta noite. Eu creio que Deus vai agir em nosso meio, em nome do Senhor Jesus. 212. Aleluia. Glória. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A delícia dos remidos marcha em conjunto. Certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente encontrar, até que eu possa ver a glória se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante. Não os vê com que falou, combater contra o mal. Podes duvidar do mundo, mesmo vacilante. Quando atacam muros, alegria. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance, na frente me encontrar, até que possa ver a glória se alegrando da vitória.
A contemplar
Vamos louvar assim. Glória a Deus. E no número 200 está nessa área. Glória a Deus. Quando nosso amigo é Cristo, carregou a nossa dor, Ele nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. A Jesus refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhes em oração, e com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disto provas nos mostrou, quando pra levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossas manchas pra lavar, gozo e vida no futuro, nem podemos alcançar. Glória a Deus. Amém? Glória a Jesus. Irmãos, vamos estudar nesta noite uma lição datada dia 30 de outubro de 2022. Nós não teve no domingo porque teve eleição, mas hoje nós vamos dar continuidade. O tema dessa lição é contra os falsos profetas. Texto áureo está em 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 1, diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão incorretamente heresia de perdição, e negarão o Senhor, que o resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. 2 Pedro, capítulo 2, verso 1. Verdade prática: os falsos profetas contrapõem a palavra de Deus e lança dúvida no coração do seu povo. Aleluia. Leitura bíblica em classe está no livro de Ezequiel, capítulo de número 13. Se você não tem a lição, abra sua Bíblia nesta noite. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 13, verso de número 1 ao 10. Glória a Deus. Ezequiel, capítulo 13, verso de número 1 ao 10. Glória seja dada ao Senhor. Glória a Deus. Uma Bíblia para
Vou emprestar para Davi, não tem uma Bíblia aí não, está sobrando? Davi acompanhar ali, uma lição, alguma coisa. Davi, capítulo, Ezequiel, capítulo 13, versículo 1 ao 10. Se coloque de pé, igreja, vamos fazer essa leitura todos nós juntos. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor Jeová: há nos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas no deserto. Não subistes as brechas, nem reparaste as fendas da casa de Israel, para estares na peleja do dia do Senhor. Vendem vaidade e adivinhação mentirosa, os que dizem: o Senhor diz, quando o Senhor nos não enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Não vedes visão de vaidade, e não falais adivinhação mentirosa, quando dizeis: ó Senhor, diz, Senhor, que eu tal não falei. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como falais vaidade e vedes a mentira. Portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Jeová. E a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira na congregação do meu povo. Não estarão no meio dos registros da casa de Israel, se escreverão, nem entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor Jeová. Visto que andam enganando meu povo, dizendo: paz, não vivem paz, e um edifica a parede de novo, e outro sai logo de um carro não acabado. Glória a Deus. Vamos orar. Convido o cooperador irmão Edson, após a oração, a irmã Leila já está autorizada para sair com as crianças, para a glória de Deus. Bom, vamos orar. Nilzinho, vai cuidar das crianças hoje? A senhora vai dar aula hoje? Trouxe a revista? Então, pode levar isso, né? Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, mais uma vez, Senhor, estamos aqui, Senhor, grato a Ti, Senhor. Ó, Senhor, que Tu venha, Senhor, abençoar, Senhor, a escola, meu Deus, que Tu venha abençoar, Senhor, cada um. Ó, meu Deus, que Tu abra a mente de cada um, Senhor, que aqui está, Senhor, para que nós possamos, Senhor, aprender mais e mais, Senhor, da Tua palavra, meu Deus. Ó, Senhor, que nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Ó, Senhor, nós te pedimos e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Irmãozinho, amém. Irmãozinho, vamos ficar todos aqui, porque está um pouco número e o assunto é bom. Abre a visão deles, né? Em relação ao que está ocorrendo, da quantidade de falsos profetas que têm aparecido, principalmente no meio dos jovens, né? Hoje eu estava estudando pela manhã e observei que os profetas de hoje são jovens. Você vai na internet hoje, você vai ver que a maioria dos profetas que estão profetizando são pessoas jovens, né? Então a gente tem que tomar muita cautela, pedir discernimento de Deus, né? Os profetas, irmãos, são biblicamente reconhecidos, né? Reconhecidos pelos judeus, reconhecidos pelos cristãos e até mesmo pelos muçulmanos. Ou seja, não existe só profeta dentro da igreja evangélica, tá? Existem profetas bíblicos reconhecidos pelos judeus, cristãos e até pelos muçulmanos no mundo inteiro. Eles fazem parte de uma corporação fundada por Moisés e Arão. Ou seja, o ministério profético inicia-se lá no livro do Êxodo, né? E sucessivamente vai até Números. Inclusive eu escolhi um texto aqui para os irmãos entenderem. Números 11, só acompanhe comigo, abre sua Bíblia, jovens irmãos. Números capítulo 11, a partir do verso 25, para nós entender um pouco sobre o profeta, né? Hoje todo mundo quer ser chamado de profeta, todo mundo quer receber revelação, todo mundo quer sair profetizando.
profetizando, mas precisa primeiramente entender o que é o profeta, como surgiu o profeta. Números 11, 25 diz: então o Senhor desceu da nuvem e lhe falou, e tirando o espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciões. E aconteceu que quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém, no arraial ficaram 2 homens, um nome era Eudade e o nome do outro era Medade, e repousou sobre eles o espírito, porquanto estavam entre os escritos, ainda que não saíram a termo, e profetizavam no arraial. Você vai observar que tinha um número de 70 pessoas, 70 homens escolhidos por Deus, mas dentre os 70, só 2 receberam o dom do profeta. Isso significa, irmão Elson, que nem todos que estão aqui receberão o dom de profecia. Poucos é os números de quem vai profetizar. Dando continuidade, então correu o moço, e anunciou a Moisés e disse: Eudade e Medade profetizam no arraial. Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Senhor meu, Moisés, proíbe-lo. Porém Moisés lhe disse: tens tu ciúmes, porque o Senhor lhe desce o seu espírito? Para por aqui. Você vai ver que Josué se treinou 2 homens revestidos com poder, revestido com poder e glória, profetizando dentro do arraial. Josué olhou e achou aquilo inconveniente, creio eu, que subiu o ciúme, porque, irmãos, quem tem um ministério profético, a maioria das vezes é atacado por ciúmes, perseguição. Quando aqueles dois começou a profetizar no arraial, os primeiros profetas vindo, profeta para falar algo da parte de Deus, ou seja, era a boca de Deus na terra, Josué olhou e falou: olha, vamos proibir eles de falar. Vamos proibir. Aí Moisés falou: olha, tu está com ciúme? Então você pode observar, todo profeta, irmãos, ele passa por uma perseguição, ele sofre calúnia, ele sofre alguma coisa por causa do seu ministério. O ministério profético não é um ministério que sofre pancada, apanha, sofre calado. Você vai ver que Josué era um homem segundo de braço direito de Moisés. Ele se opôs contra os 2 profetas. Mas os profetas desde o princípio do mundo, Lucas capítulo 1, 70, como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo. Não, desde quando surgiu o mundo tem profeta. Tem gente que Deus usa através da boca, através da palavra, através da revelação, através do louvor. É isso que nós vamos adentrar, aprender desta noite. Os profetas são voz de Deus na terra, e o fato é onde há verdade há também falso. Isso Moisés advertiu o povo sobre o surgimento de falsos profetas, mesmo entre os profetas legítimos. Lembrando, tinha 70, mas Deus levantou só 2. Mas ao verem aqueles profetas profetizando, provavelmente falando em línguas estranhas, cheios do Espírito Santo, o povo falou: vamos começar a imitar eles, porque profeta, irmãos, é um cargo de honra. É como se fosse um pastor no dia de hoje. Todo mundo obedecia, todo mundo respeitava, todo mundo honrava. E isso despertou no povo a curiosidade também de crescer. Aí Moisés me adverte: cuidado, no meio dos verdadeiros também tem os falsos. Você pode observar, em qualquer igreja que você vai, irmãos, tem falso profeta. Tem pessoas que são usadas para falar, não em nome de Deus, mas só para falar dele mesmo. É por isso que o cristão tem que ter um discernimento, orar a Deus e falar: Senhor, me dá um discernimento. Quantas profecias nós recebemos durante a caminhada da nossa vida, mas poucas que acontecem. Então é o momento da gente pedir ao Senhor: Senhor, será que vem de Ti? Olha quantas profecias, irmãos, foram ditas durante todo esse trâmite de eleição, e fulano de tal diz uma coisa, fulano de tal. Não digo que não vai acontecer, mas porém nós devemos peneirar as profecias. Devemos observar se a profecia é bíblica ou não. Deuteronômio 18:18. Eis que ressuscitarei um profeta no meio dos seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras e
vivendo dias maus. Nem todo mundo tem o privilégio de ter esse dom. Lembrando, tinha 70, só 2 saíram profetizando no arraial. Não é diferente de uma congregação, tem 100 membros, mas às vezes vai ter 3 profetas no meio do 100. Porque cada um está dos dons, foram divididos. Um tem dom de pastor, outro tem dom de cantar, outro tem dom da palavra, outro tem dom do louvor, e outros foram chamados para profetas. Alguns evangelistas, cada um tem o seu dom. Procure saber qual é o seu, onde você se enquadra. Senhor, eu sou um profeta, eu sou um levita, eu quero me enquadrar. Por isso que muita gente desanima da obra de Deus. Deus, toda vez que queria me animar, ele falava: eu tenho uma obra contigo, eu tenho uma obra contigo, levarei vocês nos 4 cantos da terra, e tal. Mas Deus fala isso para nos animar. A gente recebe. Porém, Deuteronômio 18:20 diz: porém o profeta que presumir soberbamente que falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenho mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, tal profeta morrerá. E se disserem no teu coração: como conheceremos a palavra do Senhor? O Senhor não falou? Quando tal profeta falar em nome do Senhor, a tal palavra se não cumprir, e nem suceder assim, essa palavra que o Senhor não falou, com soberba falou tal profeta, não tenhas temor dele. É claro, muitos profetas são agindo pela emoção. Muitas das vezes, no nosso ministério, até pegou uma água para mim, por favor, vou pegar lá dentro de casa, sabe? Então, irmãos, tudo que nós falar em nome do Senhor é uma carga, é um peso. Deus cobrar de nós, principalmente aquilo que Ele não mandou. Muitas das vezes, pela emoção, a gente estava cantando assim, numa igreja, eu e o bem, vinha um, né, pregava a profecia, vinha outro, pregava outro, e fica aquilo. Mas eu sempre falei: Senhor, me dá um discernimento. A gente sempre cantando, a gente cantava com unção, graça. A gente nunca foi cantor, mas toda vez que a gente cantava, irmãozinho, descia o Espírito de Deus, não sentia a presença de Deus, e ele sempre levantava um profeta, uma profeta, vinha até nós e pregava algo de Deus. Muitas das vezes era para encher a nossa bola: olha, vocês vão gravar CD, olha, vocês vão vai viajar e tal. Mas isso, irmãos, nós vamos aprender hoje que tem a profecia psicológica. Que a pessoa ficou tão emocionada pelo hino que ela quer pregar, falar algo de Deus, e não é de Deus que ela recebe, é dela mesma. Isso acontece, chama emocionalismo. O cara pregou bonito demais, a igreja sentiu a glória de Deus, aí pela emoção do calor, está vendo Deus manda dizer. Às vezes pelo calor, não foi Deus que mandou, mas ele vai. O cristão precisa ter o discernimento. O apóstolo Paulo também lembra muito bem, da mesma forma que no meio dos profetas enviados por Deus, surgiram também os falsos profetas, agora no Novo Testamento. No seio da igreja haverão de se levantar falsos profetas e falsos mestres. Falsos mestres é pior do que o falso profeta, porque os mestres têm o dom de nos ensinar. E hoje, irmãos, os falsos mestres estão em nossas igrejas, ensinando o que não é apropriado, o que não está na Bíblia, ensinando que pode e que não pode, apostatando da fé. 2 Pedro 19, Pedro diz: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumeia um lugar escuro, até que em ti esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Pastor, o que tem a ver esse verso? Só receberá o dom da revelação, da profecia, homens santos de Deus. Você tem que ter uma vida casta, separadamente do pecado do mundo, senão Deus não vai usar você. Diante daquele cenário, voltando para a nossa lição, Ezequiel estava vivendo, irmãos, dias maus. Ezequiel, no capítulo 12, volta um pouquinho para trás, antes de nós entrarmos no primeiro tópico. Ezequiel 12, 21 diz: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem,
usar Ezequiel, Deus pode trazer de novo Jeremias, Deus pode trazer todos aqueles profetas do Antigo Testamento para o dia de hoje. Porém, o mundo não vai ouvi-los. Vai acontecer pior do que aconteceu com eles na Bíblia. Isaías foi cerrado no meio, Jeremias morreu dentro do calabouço, deram um cala-boca nele, todos os discípulos de Jesus foram mortos. Todos não, menos João, que foi morte natural, mas os 11 discípulos de Jesus morreram por causa do Evangelho, por causa de pregar a verdade, de ser profetas. Pode trazer, irmãos, que mundo aí fora vai sempre apedrejar. Quantas das vezes, irmãos, nós ouvimos Deus falar verdadeiramente e nós não damos ouvido. Deus tem os céus na terra, ainda tem 300 que não se dobraram. A igreja só está aqui ainda por causa dos 300 que não se dobraram. Presta atenção, nós vamos entrar no caos, irmãos. Isso é verídico, isso já está escrito. O caos que o mundo vai entrar, os crentes principalmente, porque o camarada já mandou cobrar imposto da igreja, ele nem entrou, mas ele já está dando ordem, porque a igreja não recebeu. Então, já que a igreja não recebeu, a igreja vai pagar imposto, a igreja vai começar a sofrer perseguição. E muitos crentes frouxos vão afrouxar, muitos crentes frouxos vão ceder, mas a igreja que prevalecer contra a obra de Satanás, ela não vai prevalecer. Aleluia. Deus ainda tem os profetas na terra, irmãos. Glória a Deus. Não adiantaria pregar um povo rebelde. Não adianta a gente ficar aqui em cima do altar sabendo que a casa é rebelde. Você prega uma coisa hoje, amanhã faz pior na sua frente ainda. Sabe o que me deixa mais triste? É que você ensina diante da luz da Bíblia. Vocês me conhecem, sabem que tudo que eu faço é pautado na palavra de Deus. Não falo nada de mim porque eu sou pó, eu sou esterco, eu me considero, como Paulo disse, eu sou esterco, não sirvo para nada, mas a palavra me dá autoridade para eu pregar contra o pecado. Quanto mais a gente prega, irmãos, parece que uma coisa entra por um ouvido e sai pelo outro. Você ensina à noite, quando é de dia, amanhece o dia, a pessoa parece que não pareceu, esqueceu que foi ensinado aqui. Isso é casa rebelde. Ezequiel ficou sem voz, Ezequiel ficou doido, arrancou o cabelo, tirou a barba, dormiu de um lado só durante um ano, comeu somente cozido durante um ano, ainda tinha que comer junto com esterco de boi, para ele saber o que Deus estava passando contra o povo de Israel. Até a sua esposa Deus falou: eu vou matar, mas você não vai chorar. Deus não deixou nem ele chorar pela esposa. Isso era um profeta, tinha que passar naquela situação para saber o que Deus estava sentindo. Ezequiel, Isaías, sua mulher também vai morrer. E o final desses homens morreram totalmente dependentes de Deus. Esse é o profeta. O profeta tem que abandonar tudo, irmãos. O profeta tem que largar a sua vida e viver uma vida santa e sagrada diante de Deus, como Pedro disse. Sem a santidade não tem como ser profeta. Aleluia. Isaías, no capítulo 6, no versículo 9, disse ele: vai e diz a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Estava pregando, estava falando, mas ele estava desapercebido, estava longe. É como um culto como esse. Às vezes você está aqui, mas você somente está lá fora. Vai chegando um tempo da nossa pregação que eu sinto que a igreja já vai perdendo. Era o que acontecia. Capítulo 6, verso 10. Engorda o coração deste povo, endurece os ouvidos e fecha os olhos. Não venha ele a ver com seus olhos e ouvir com seus ouvidos, e a entender com seu coração, e a converter-se a ser sarado. Nessa época o povo não queria se converter, não queria receber o milagre, não queria receber a cura. E é por isso que Deus vai recobrar daquela nação durante esse período. Existem momentos que Deus vai ter que usar a sua autoridade com o povo. É por isso que quando Deus fala com Ezequiel, Ezequiel fala: veio a mim a palavra do Senhor. Ele tira a autoridade dele fora do profeta e coloca de Deus. Quando é pregada a palavra de Deus, que sai o meu eu e entra a palavra de Deus, agora é com o Senhor.
quer lutar. Quem luta contra a palavra, irmãos, sofre. Essa é a verdade. Deus continuou trazendo revelações e inspirações do profeta. Era grande variedade. Ou seja, muitas revelações de Ezequiel Deus dava para ele, para que ele pregasse para aquela cidade. E Deus vira para ele e chama ele de filho do homem, e adverte que aquele povo tinha um coração duro. Ezequiel capítulo 2, verso 1. E continuava sendo um mensageiro no meio dos rebeldes, mas eles não tinham olhos espirituais, e os seus ouvidos estavam entupidos com a corrupção. Pegou? Por que a gente ensina? Os ouvidos estão tapados. Paulo vai dizer que criaram comichões nos ouvidos. Mas você prega, olha, o caminho é esse. Você pega na mão, você guia da vida, você pega na mão e conduz a pessoa pelo caminho. Mas por causa da dureza do coração, os ouvidos tapados, não conseguem se converter. Jeremias 5:21, ouve agora isto, ó povo louco, sem coração, que tens olhos e não vês, que tens ouvidos e não ouves. Aí Jesus em Mateus 13 também vai dizer, por isso me falou por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvidos não ouvem, nem compreendem não. Por isso que Jesus sempre contava uma história, que era para que os que estavam com os comichões nos ouvidos não entendessem. A maioria daquela multidão que seguia Jesus, poucos entendiam o que Jesus estava tentando ensinar. Só quem estava em espírito, para entender uma lição como essa, nós precisamos estar em espírito, porque sem o Espírito Santo para nos revelar, você não vai compreender o que Deus está falando nesse momento para a igreja. Oh glória, aleluia. Jesus continuando e diz, e nele se cumpre a profecia de Isaías, que eu li agora há pouco, que diz, ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau agrado com os seus ouvidos, e fechou os seus olhos, para que não veja com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se converta, e eu o cure. Jesus vai continuar falando que o povo, desde aquela época, por mais que sofreram no exílio, foram presos, sofreram, apanharam, Nabucodonosor espantou o povo, comeram as crianças e fizeram tudo. Ainda continuou com o ouvido tapado das coisas de Deus. Aleluia. O profeta foi fiel, mas o povo infiel. Era totalmente insensível à mensagem divina. Judá era uma casa rebelde. O profeta ilustrava sua mensagem com sinais, atos dramáticos e palavras poderosas, mas nada funcionou. Vocês compreenderam? A igreja virou teatro, a igreja virou palco de show. Artista, amigo, mas o Senhor, artistas estão sendo pagos, ganhando cachês riquíssimos para trazer entretenimento para dentro da igreja, para ver se o povo compreende, entenda o Evangelho. Mas você nunca vai ver Davi trazendo entretenimento para atrair os jovens daquela época. Você nunca vai ver Moisés trazendo entretenimento ao povo de Israel. Sempre palavra, sempre profecia, e assim o povo caminhou 40 anos em Jerusalém, em Israel. 40 anos, Deus profetizando, Deus corrigindo, Deus trazendo alimento, Deus curando, Deus dando roupa para eles, sapato. Mas mesmo assim, a dureza do coração deles era afim, eles não ouviam a palavra de Deus. E é por isso, irmãos, nós podemos trazer o maior pregador da história aqui. Podemos. Essa igreja vai encher, porque o povo corre atrás do profeta. Mas se vão converter, irmãos, ou não, porque o coração deles está enlodado com as porcarias do mundo. Eles saem da igreja e vão para a televisão, eles saem da igreja e vão para a internet, eles saem da igreja e vão falar mal do outro. Não adianta, não funciona. Ezequiel 12:25 diz, porque eu, o Senhor, falarei
vivendo isso, irmãos. O contexto da história, das lições que foram nesse trimestre, está falando com o Brasil. Todas as Assembleias de Deus, Ministério do Belém, Ministério, etc., estão ensinando essa mesma matéria. A igreja não vai ficar dispersa, irmão. Nós estamos abrindo os olhos da igreja. Eu vi um professor dando uma aula sobre esse assunto e ele falou uma coisa que é verdade. A igreja só não vai acordar se não quiser. A igreja só não vai despertar para a oração se não quiser. Porque está sendo ensinado todos os domingos, todos os cultos de ensino, irmãos. Puxa, na internet, todos os cultos de ensino das Assembleias de Deus tem uma linha só de raciocínio, porque o Espírito é um, irmãos. Mesmo o Espírito que opera aqui, ele opera na sede. Mesmo o Espírito que está operando aqui, ele opera na sede de Confresa. Ele opera em todo o Brasil e no mundo. É um Espírito só. E ele está tentando nos orientar, abrir a visão do povo. Agora, irmãos, 7 bilhões, quantos votos que deram para o Lula? Crente, irmãos, foram mais de 7 milhões de votos de evangélicos. Que vergonha! É uma vergonha que a igreja foi orientada, irmãos. Silas Malafaia postou lá e ele ficou indignado. Povo, casa de rebelde. Ezequiel falou, Jeremias falou, estão com os ouvidos tampados. Oh, meu Deus. Bom, as verdadeiras visões dadas por Deus produziram profecias válidas e precisas. Logo seria realizada para o horror dos otimistas. A casa rebelde de Judá teria de cessar as suas abominações, porque a paciência de Deus já havia se esgotado, e a vingança era verdadeira e logo chegaria. Adonai, Yahvé fez o pronunciamento e como soberano garantiu o seu cumprimento. Tem pregado aqui. O mesmo Deus que pode salvar você, libertar você, curar você, Ele também pode matar. E chegou o limite de Deus. Ele viu o povo atrás das abominações, como nós estudamos no templo, na outra lição passada. Foi-se a glória, agora saiu da igreja, acabou. E mesmo assim o povo não despertou. Meus irmãos, a igreja precisa acordar nesses últimos dias. Choro e ranger de dentes, irmãos. Escute o que eu estou falando. Não sou só eu, não. Você pode agora ligar o que você quiser. O povo de Deus precisa se converter. O povo de Deus precisa orar mais, chorar mais. Quantos trabalhos de feitiçaria foi feito, irmãos, nos últimos dias pelo Brasil? Milhões e milhões e milhões. Pessoas andavam na rua, cada encruzilhada. Quem não sabe o que é encruzilhada, isso aqui é uma encruzilhada, é a forma de um X. E as pessoas encontravam foto do presidente com uma panela de pipoca ou com uma garrafa de cachaça e a foto do nome dentro. Não foi só um que encontrou, não, foram muitas pessoas. Então, irmãos, o que vai vir para o Brasil é bom que nós tenhamos em oração. É bom que nós estejamos em oração. Sobre os profetas, a função do profeta era representar a Deus ao povo e ensinar a lei de Moisés. Aos passos, os sacerdotes apresentavam ao povo a Deus. Os falsos profetas, pelo contrário, tinham a função de contrapor os profetas de Javé e desencaminhar o povo dos caminhos do Senhor. Eu dei um exemplo. Êxodo capítulo 4, versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sei falar. Bem, Moisés era escolhido de Deus. Deus não foi, escolheu ele para conduzir o povo durante 40 anos no deserto, mas ele não sabia falar. Ou seja, ele não tinha o ministério de profeta, ele não era profeta, ele não sabia falar. E a primeira empecilho que ele fala para Deus, ele fala: Senhor, eu não sou escolhido, não sei nem falar. Êxodo 4:10, estou lendo. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, eu não sei falar. Nem de ontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo. Porque sou pesado de boca e pesado de língua. Ou seja, provavelmente ele não tinha uma oratória. Quem não tem
Supremo lá na frente da igreja. Aí fica, assim era Moisés. Todos os profetas, irmãos, você vai ver profetas que têm uma eloquência, sabe falar, sabe se comunicar. Moisés não tinha. Ele disse no Senhor: quem fez a boca? Olha Deus falando. Quem fez a boca do homem? Olha a pergunta de Deus para Moisés. Ou quem fez o mudo ou o surdo? Ou o que vê ou o cego? Não sou eu? O Senhor? Eu descobri uma coisa aqui rapidamente, irmãos. Essas doenças como surdez, cegueira, é permissão de Deus. Olha lá, ele vai falar para Moisés: não fui eu, Moisés, que fiz o mudo, que fiz o surdo, que fiz o aquele que enxerga, e fiz também o cego. Não sou eu, o Senhor? Ou seja, Deus, irmãos, Ele sempre tem algo para nós, para nos surpreender. Quando eu disse para você, procure saber qual que é a tua função na casa de Deus. Muita gente não se achou ainda, e Deus não vai te desamparar. Continuando, Deus vira para ele e fala: vai, pois agora eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar. Ele, porém, disse: ah, Senhor, envia por mão daquele quem tu has de enviar. Então se estendeu a ira do Senhor contra Moisés. Olha isso. Ele disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te, alegra o seu coração, e tu lhe falarás, e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a sua boca, ensinando-vos a vez de fazer. Ele não tinha um oratório, ele não sabia falar, mas Deus revelava para ele e ele passava para Arão. Olha, Deus mandou dizer assim: diz ao povo, Arão. Você vai ver que quando ele encontra com o faraó, Arão toma a frente e fala com o faraó: lança o cajado com uma corda. Arão sempre tomou a frente como profeta, mas quem recebia era Moisés. É o que acontece, irmãos. Tem pastor que não tem o dom de ensinar, tem pastor que não tem dom de pregar, mas ele tem o dom de conduzir o rebanho. E o pregador que ouve, aprende com ele. E o pregador que ouve, quantas vezes eu aprendi com o meu pastor? Meu pastor não era um pregador eloquente, ele não tinha aquela, mas ele tinha um ensino, irmãos. Você ia mastigando, ia comendo, ele bate muito, ele batia, mas eu sentia que algo ia me mudar o meu ministério. Então era assim com Moisés e Arão. Por isso que Arão virou o primeiro sacerdote que ouvia Moisés. Tudo que Deus passava com Moisés, Arão sabia. Tudo que Deus me dá, irmãos, eu passo para a igreja. Eu sou Moisés hoje aqui. Tudo que Deus me dá, eu passo para a igreja. Quem for esperto se alimenta, sai daqui cheio, sai daqui com o barrigão cheio, porque a palavra é Bíblia. É isso que o povo tem que entender. É por isso que se levantou muitos falsos doutores, ensinando que a Bíblia não quer dizer. Amém? Êxodo 4:15, último verso: tu falarás e porás a palavra na tua boca, e eu serei como tua boca, e com a sua boca ensinando-vos o que é vez de fazer. Glória a Deus. Irmãos, há um termo para profeta, a palavra hebraica usada para profeta é Navi, cuja etimologia é ainda discutida, mas a ideia primária é de porta-voz, orador. Isso pode ser compreendido num relato chamado de Moisés em Horebe, nós acabamos de ler, e o próprio texto esclarece o significado do ofício. Então agora Moisés acabou de dar um ofício ao seu irmão Arão, ser boca de Deus na terra. Oh, glória. Irmãos, se nós orarmos a Deus e pedir: Senhor, fala comigo, usa a minha boca para ser um profeta nesta última geração. Se esses jovens clamarem a Deus, pedindo para que Deus use eles, transformar eles. Mas hoje ninguém quer. Hoje ninguém quer ter compromisso com as coisas de Deus, principalmente quando se trata de profecia, de ser um homem santo, separado. Profeta tem que abrir mão de muitas coisas. Nós vamos aprender. Continuando. Eis que te tenho posto por Deus sobre o faraó. Arão, teu irmão, será o teu profeta. Olha aí. Mas as três principais palavras hebraicas são Nambi, Roem, ousa, como aparece em 1 Crônicas 29:29, que diz:
Usados, pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente. O profeta era conhecido como vidente, irmãos, adivinhador. E profeta, na época de Samuel, tinha respeito. Samuel tinha 3 ofícios: sacerdote, profeta, juiz daquela nação. Deus operava grandemente pela vida de Samuel, através do povo em Israel. Mas chegou uma hora que Samuel ficou velho, ficou doente. Quando o povo percebeu a doença de Samuel, a velhice dele, e perceberam que os filhos do profeta não serviam a Deus como o pai servia, escuta só, não é porque você é profeta, o seu filho também vai ser. Não é porque você é pregador do evangelho, pastor, o seu filho também vai ser. Os 2 filhos de Samuel, os 2 se corromperam. E a Bíblia diz que o povo falou assim: olha, Samuel, você vai envelhecer mais, você vai ficar velho, nós temos rei. E a Bíblia diz que Deus se entristeceu, porque era Deus que governava Israel, irmãos. Oh, glória a Deus. Irmãos, foram 4 anos do atual presidente. E tudo ele falou o nome de Deus. Ele orou dentro do plenário, ele mudou a história lá dentro da igreja. Mas mesmo assim, o povo pediu outro rei. E a Bíblia diz que Deus, amém, lavou a mão e falou: Samuel, dá um rei para eles. E levanta o rei Saul, o pior rei de Israel, rebelde, profano, salafrário. Rei Saul, o pior rei de Israel. E quando o povo viu que ele era desse jeito, já não estava mais tempo para voltar atrás. É o que vai acontecer, irmãos. Muitos vão se arrepender, igual a última profecia que eu ouvi agora. Serão 3 anos de choro na igreja. Os que vão, não, meu Deus, vão se arrepender, irmãos. O povo se arrependeu por causa do rei Saul. A ponto, irmãos, de Samuel ir lá e brigar com ele, rasgar as vestes dele e mandar ele se respeitar a Deus. Ele queria fazer o ofício que era de Samuel. Ele era só rei, ele tinha que governar Israel, mas não entrar como sacerdote, sacrificar. Ele já queria fazer coisa demais, ele já queria ir além do que ele podia. O que vai acontecer? Você acha que esse homem não vai querer entrar dentro da igreja hoje, irmãos? Para querer mudar a cara da igreja, para querer mudar o partido da igreja, para querer mudar os ensinamentos da igreja? Claro que vai. Vai ser nessa hora que o Senhor vai se levantar. Aleluia. Oh, glória. E vai levantar um homem segundo o coração dele. Assim como ele levantou Davi, Deus olhou lá, um pastorzinho de ovelha, ninguém dava nada para ele. Ele disse que ele era pequenininho, tinha uma boa aparência, era um menino franzino, mas Deus falou: é esse que eu vou levantar para salvar essa nação. Oh, glória a Deus. Ei, ainda tem 300 com os joelhos dobrados. A igreja vai ser perseguida? Vai, mas nós vamos vencer. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. 1 Samuel 9,6 diz assim: porém ele diz: eis que há nesta cidade um homem de Deus, um homem honrado, e tudo quanto diz sucede. Assim, infalivelmente, vamos nós agora para lá. Porventura, nos mostrará o caminho que devemos seguir. Esse era Samuel. Ele sabia encaminhar, ele sabia levar o povo no caminho. Oh, glória. Oh, glória. Podemos dizer que era um homem do Espírito, homem que tinha a palavra. O profeta não era só um simples líder religioso, mas alguém possuído pelo Espírito de Deus. Ele tinha o Espírito Santo. Ezequiel 37:1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio do quê? De ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. De alguma forma, a Bíblia não relata, mas se você tem uma imaginação,
Eu imagino aqueles ossos, irmãos, sei lá, um atropelando o outro, aquela bagunça, mão, braço, perna, coxa, quadril, costela, tudo voltando no lugar, irmão. Por quê? A ordem do profeta. Vocês sabem entender o que é ser um profeta, irmãos? É ser a boca de Deus na terra. O profeta tem que profetizar e trazer vida. O profeta tem que profetizar e acontecer. O profeta tem que falar e algo tem que acontecer. Aleluia. Estamos cansados de encheção de linguiça, irmãos. Os profetas de hoje querem somente o nosso dinheiro. Os profetas de hoje estão nas lives querendo bits. Mas os profetas de Deus, irmãos, quando falam em vida, quando prega, algo tem que acontecer. Olha sucesso! Imagina, irmãos, os ossos. Quando imagina o maior profeta que houve na terra, Jesus de Nazaré. O homem já estava morto 3 dias. 3 dias. O estado de decomposição era terrível. Provavelmente o cheiro já estava degradado. A pele derrete. O sangue seca. As veias são deterioradas. O cérebro para de pulsar. Seca. Fica seco como a pedra. Mas Jesus está lá fora. E ele grita: Lázaro, sai para fora. Fico imaginando. A ciência nunca vai conseguir compreender como que voltou tudo no lugar novamente, irmãos. Osso, sangue, pele, cabeça, cabelo, vai voltando tudo. Porque quando o homem de Deus abre a boca, alguma coisa tem que acontecer. O milagre tem que acontecer. Isso que é ser um profeta, é trazer a palavra de Deus, é a revelação vinda do alto. Porque quem irá contra a palavra? Ninguém. Pode pelejar, irmãos, mas contra a palavra do Senhor ninguém consegue vencer. Oh, glória a Deus. Eu falo do Espírito e a palavra está nele. Sabe o que estava com Ezequiel? Não era orgulho. Porque hoje a maioria dos pregadores profetas são orgulhosos, pregam bem, em grandes congressos, andam com os melhores carros. Olha aí no YouTube, a juventude. Quando eu olhei aquela juventude profetizando, você vai ver que a maioria desses jovens que estão se levantando hoje, se dizendo profeta, são profetas do like. Quanto mais curtida tiver, mas esse profeta está no vale. Sabe o que é vale, irmãos? Vale é um lugar escuro. Vale é um lugar de angústia, de tristeza. Vai achando que o profeta vai estar em rede social, se expondo. Sabe onde é que estão os profetas agora? Estão no vale, estão orando, estão buscando a presença de Deus. E assim estava Ezequiel, profetiza no vale dos ossos secos. Mas não tem vida. Todo profeta tem um tratamento desse jeito, às vezes é levado para o vale. Todo profeta que se diz profeta tem que passar pelo vale, tem que chorar, tem que pedir a Deus direção, tem que buscar do Senhor algo para ser revelado. Aleluia. O profeta tem que pregar na vida, tem que trazer algo para o espiritual de alguém, por mais que doa, irmãos, porque quando o profeta fala, às vezes dói, porque é levantado para falar a verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Mas há profetas que querem massagear o nosso ego, que querem encher a nossa bola. E Deus está rejeitando esse tipo de profeta. Deus precisa de homens capacitados, irmãos, no conhecimento, que tenha graça, que fala para os ossos e os ossos revivem. Aleluia. Glória. Deus fala no Espírito que a palavra está em nele, no profeta Ezequiel. Tinha e possuía essas 3 características. Primeiro, conhecimento divinamente revelado. Ele recebia conhecimento da parte de Deus, e no tocante às pessoas, aos eventos e à verdade redentora. O propósito primordial de tais conhecimentos era encorajar o povo a permanecer fiel a Deus e ao seu conselho. A característica distintiva do profeta no Antigo Testamento era tornar clara a vontade de Deus, e o seu conselho e o seu juízo. Todos os profetas, irmãos, levantou para trazer juízo, levantou para colocar a casa em ordem. Isaías entrou no quarto, virou para aquele homem que estava ali doente, o rei Ezequias. Bom, rei, Jeremias não tinha medo, Jeremias era valente. Deus falou para ele: vai lá na casa de Ezequias e diga para ele
dar 15 anos só. Acabou. Ou eu vou matá-lo. Isso. Diga lá o rei que eu vou matá-lo. Agora o homem profeta tem que se carregar, porque o que a gente recebe tem que ser passado, não tem jeito. Diga ele que eu vou matar. E a Bíblia diz que ele entra no palácio, abre a porta, encontra um homem deitado na cama. Ezequias estava com o seu ânus totalmente debilitado. Deus deu uma doença nele que ele não conseguia nem ao menos ficar deitado de pé, tinha que ficar de lado. E ele estava olhando para a parede, ele nem olhou na cara do profeta. O profeta falou: olha, bota a tua casa em ordem, porque tu morrerás. Irmãos, tem crente que tem que pôr a casa em ordem. Tem crente que é rebelde, que tem que pôr a casa em ordem. Põe a tua casa em ordem, porque morrerás. Não viverás. Isso é o que está dizendo. E a Bíblia diz que aquele homem sentiu o peso do profeta, irmãos. Porque o profeta, quando vinha, ele tinha algo revelado de Deus e era pesado. Mas você imagina, você está num mundo como esse, Deus vê para você e fala: tu vai morrer. Ih, não, põe a tua casa em ordem, porque tu vai morrer. Acredito que o desespero daquele homem que conhecia Isaías como profeta, que bateu de frente com todo Israel, irmãos. Prostíbulo, bares, tudo você imagina, Isaías entrava e profetizava com autoridade. E agora aquele profeta entra dentro da sua casa. O homem deitado, com dor, com a cara na parede, pedindo socorro, misericórdia. Deus vem falar: tu vai morrer agora. Aí a gente vai ver a fé do homem. E a Bíblia diz que quando Isaías estava se retirando do palácio, que ele tinha entregado, feito o que Deus havia mandado, e quando ele não havia nem saído do pátio ainda do palácio, Deus fala: volta! Aí Isaías fala: o que está acontecendo, Deus? Volta! O homem que estava lá virou a cara para a parede e clamou a Deus: o Senhor tem misericórdia de mim. Se arrependeu dos pecados. Sabe o que essa nação precisa fazer? Se arrepender dos seus pecados. E ele entendeu que Deus ia matar ele, irmãos. O povo não está entendendo que as mãos de Deus vão pesar, vai ser duro. E agora Deus manda Isaías voltar e fala: diga para ele que por causa da sua oração, olha a oração aí, irmãos, como é bom orar. Darei a ele mais 15 anos de vida. Aleluia. Glória a Deus. 15 anos de vida. Ou seja, foi decretada a morte. Mas eu conheço um Jesus que dá vida também. Um Deus que traz a vida. Instantaneamente, só questão de minuto. A morte que foi decretada, Deus trouxe vida para aquele homem nesta noite. Debaixo do sangue de Jesus, eu profetizo na tua vida vida. Vida com abundância, prosperidade. Que Deus continue abrindo as portas para vocês. A segunda característica: poderes divinamente otorgados. Os profetas eram levados à esfera dos milagres, à medida que recebiam a plenitude de Deus, do Espírito de Deus. Através dos profetas, a vida e o poder divino eram demonstrados de modo sobrenatural, diante de um mundo que de outra forma se fecharia à dimensão divina. Eles haviam poder, irmãos. Por isso que Jesus, quando ele ora para os 12, fala assim: eis que vos dou poder de pisar em serpente e escorpião. Você tem o poder de Deus, irmãos. Ah, se você soubesse o poder que você tem quando você sai da igreja. Ah, se você soubesse o poder que você tem quando você lê o verso da palavra de Deus. Aí que poder que você tem quando você ora pelo menos 10 minutos. Deus te dá um poder, irmãos. Então, se você soubesse, você sairia daqui hoje, nesta noite, com esse poder. É o poder que Deus quer liberar para todos nós, irmãos. Poder de curar, poder de profetizar, poder de fazer algo importante para Deus nesse lugar. Aleluia. Terceira característica do profeta: o estilo de vida. Característica: os profetas, na sua maioria, abandonaram as suas atividades corriqueiras da vida, a fim de viverem exclusivamente para Deus. Protestavam intensamente contra a idolatria, a imoralidade e a iniquidade cometidas pelo povo, bem como a corrupção praticada pelos reis e sacerdotes. Suas atividades visavam mudanças santas e justas em Israel. As suas investidas eram sempre em favor do reino de Deus e da sua justiça. Levam pelo cumprimento da vontade divina, sem levar em conta os riscos pessoais. Eles sabiam que eles corriam nenhum risco, irmãos.
Eles sabiam que a qualquer momento eles poderiam morrer. Coitado de Jeremias, irmãos, quantas vezes sofreram, apanhando dentro do calabouço frio. Tem um livro apócrifo de Macabeus. Quem tem Bíblia católica vai entender bem, se ler o que estava acontecendo na época do profeta Jeremias, Ezequiel. Oh, glória a Deus. O estilo de vida, irmãos, de um profeta tem que estar pautado na palavra, obedecendo o pai e a mãe, obedecendo os esposos, obedecendo as esposas, sendo submisso. Essa é uma característica. Abandonando aquelas práticas mundanas, abandonando até as suas próprias vidas, abandonando tudo para servir a Deus. Oh, glória a Jesus. Mas mesmo assim, apareciam os falsos profetas. Oh, glória. Profetizava falsamente a crime em Israel, sob pena de morte, conforme a lei de Moisés. Curiosamente, ao mesmo tempo, hebraico, Navi, Roy e Rosa, usados para os profetas do Deus vivo, o vidente, como Samuel e Gade, são também aplicados aos falsos profetas. E o contexto que vai identificar entre os verdadeiros e falsos no Antigo, às vezes, quando o sentido se refere aos profetas legítimos. A Septuaginta é mais específica e emprega a palavra grega pseudopromans, falso profeta. É a mesma palavra usada pelo apóstolo Pedro. Livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias, de perdições, e negarão o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo a repentinas perdição. Vamos. O Espírito Santo nos adverte repetidas vezes nas Escrituras que surgirão muitos falsos mestres e falsos profetas dentro da igreja. As advertências a respeito de mestres, líderes, introduzindo heresias no meio do povo de Deus, foram feitas também por Jesus. Mateus 24:11, Jesus disse assim: surgirão muitos falsos profetas, enganando-nos. Mateus 24:24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até mesmo os escolhidos. Eita! Então quer dizer que eles vão vir, irmãos, fazendo sinais, curando. Aí é onde entra o discernimento. É onde entra o discernimento espiritual para você entender se é de Deus ou não. Ah, ele cura, pastor. Nossa, você vai no culto dele lá, tem uma multidão. Você vai observar que não tem palavra. Eles não têm Bíblia, eles não têm palavra. Sinais, moço. O diabo vai fazer chover, se quiser, vai chover fogo do céu. O diabo tem poder de se transfigurar em anjo de luz, só para você ter ideia. É por isso que tem muito homem caindo aí na prostituição, porque o diabo pega, se transforma numa mulher bonita e o cara cai. Mulher cai no relacionamento, quando aparece um bonitão na rede social, a mulher fica doida. Mas ele sabe que é o diabo transvestido para estragar o relacionamento, para destruir a casa. E proposta: olha, eu vou fazer isso aqui debaixo da coberta, ninguém vai ver. Olha, você vai sair ganhando, eu te dou estilo, eu te dou dano. Tudo para sua perda da sua salvação. Falsos profetas. E Jesus ainda diz, verso 24: eis que eu vos tenho predito. Olha só, Jesus falou: eu estou falando que vai acontecer. E Paulo continuou advertindo, olha só, em 2 Tessalonicenses 2:9: essa e esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, está falando do falso profeta, com todo o poder e sinais de prodígios de mentira. Eita! E com todo o engano de injustiça, para os que perecem, porque não receberão o amor da verdade para se salvarem. E por isso, Deus enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Por isso que nós vemos as mentiras descaradamente, irmãos. Tanta gente que mente, continua mentindo. 1 Timóteo 4:1, mas o Espírito expressamente diz que os últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios,
presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-se. Observa, toda profetia, ele anda com um sapatinho bonito, uma malinha 007. Sumiu, né, Manuzinha? Esses profetas que tinha antigamente, né? Eles andavam com uma malinha e ia de casa em casa, tomava café na casa de um, dava uma profetada, comia uma carninha na casa do outro e toma profetada. Tem uma aparência de moço, mas por dentro dele é um louco vergonhoso. Não, fica assim mesmo. Jesus é bom. Os profetas da mentira, está cheios, oba, recebe. Aí a pessoa vai para a igreja, recebe aquela tonelada de profecia. Quando chega na segunda-feira, a vida dela é a mesma coisa. É por isso que há muita gente desgostosa no nosso meio, triste, porque recebe tanta profecia. Deus vai dar, Deus vai fazer. Aí chega em casa na segunda-feira, a conta está lá, o marido está lá, está preocupado, a mulher está lá, vai encher o saco. Ele fala: não, isso não é que eu quero mais para a igreja. Então, irmãos, nesses últimos tempos, esses homens foram aparecer, e eles já têm aparecido. Glória a Deus. Segundo tópico, quem tem a lista aí para mim sobre os falsos profetas em Ezequiel? Alguém pode ler? Por gentileza. Profetas em Ezequiel, os dois lados, primeiro subtópico. Não deixe de pequeno. Os dois lados. Tudo na vida tem seu lado positivo ou seu lado negativo. Como há o bem, há também o mal. Como há galardão, há castigo. Como há amigos, há inimigos. Como há bênção, há maldição. Como há verdadeiro, há mentiroso. Como há justo, há injusto. Como há vida, há morte. Como há céu, há inferno. Assim também como há profetas legítimos, enviados por Deus, há falsos profetas provenientes da parte de Satanás. Glória a Deus. Ezequiel 13:2. Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores, e dizem aos que só profetizam o que vê no seu coração. Ouve a palavra do Senhor. Os que profetizam o que vem ao seu coração, ouve a palavra. Irmãos, existem profecias mentais que nada tem a ver com o Espírito, como eu estava dizendo agora há pouco. Primeiro, as capacidades normais do psique humano podem produzir vários tipos de manifestação, inclusive profecias. Precognição é uma propriedade da mente do ser humano. Todas as pessoas têm sonhos, alguns preveem o futuro, todas as noites, mas não têm o conhecimento necessário para reconhecer esse fato. Meus irmãos, lembra quando eu falei para vocês que quando a gente dorme, Deus trata de nós? A maioria das vezes, irmãos, Deus tenta falar conosco através do sonho. Só que nós não temos o dom de discernir os sonhos, a interpretação que Deus nos dá. Às vezes, irmãos, o sonho da gente é uma forma de Deus trabalhar em nós e para nós. Quando você dorme, Deus trabalha, Deus tenta te revelar alguma coisa, te mostrar, mas nem todo mundo vai ter esse dom. Todas as pessoas sonham, prevêem o futuro, todas as noites, mas não têm o conhecimento necessário para reconhecer esse fato. 2. Homens religiosos tendem a ser auto-enganados, sempre se levando muito a sério, gostam de glorificar-se como se fossem profetas de Deus, reivindicam a autoridade, mas não são inspirados pelo Espírito. Suas imaginações férteis produzem profecias que nada têm que a ver com a verdade. Por isso a gente vê tanta profecia doida no YouTube. A gente abre lá, às vezes você fala: meu Deus, pessoas que se exageram,
Isso às vezes é fruto da imaginação da pessoa, é psicológico. Alguns homens são simplesmente mentirosos, aí está cheio, e enganadores. Não são auto-enganados, mas gostam de enganar os outros. No tipo de esporte infantil, eles sempre encontram pessoas humildes que acreditam nas suas afirmações tolas. Está cheio disso. Cuidado. Peça para Deus o discernimento. Desses homens aí, a igreja está assim, cheios. A apresentação, a expressão profeta de Israel, só aparece duas vezes no Antigo Testamento, somente em Ezequiel. Não existe nas escrituras hebraicas uma palavra específica para falso profeta. O termo profeta pode se explicar a falso profeta, tanto os de Jerusalém, quanto os que estavam entre os exilados na Babilônia. Também aos falsos doutores, falsas doutrinas da atualidade. Ezequiel descreve ainda a natureza da atividade profética desses enganadores do povo. Os profetizadores, todos que profetizam, ou ainda estão profetizando, é um pleonasmo, uma redundância até certo ponto, sarcástica. Ele denuncia os falsos profetas que profetizam o que vê o coração. Ou seja, eles falam do que o coração deles estão cheios, né? Maldade, de pecado, entre muitas das coisas. A resposta do deserto. Esse quadro é uma metáfora dos chacais. Em meio às ruínas, em cidades e civilizações devastadas, isso significa, na verdade, que eles estão sendo chamados de profetas chacais. Essa linguagem é uma demonstração do caráter destrutivo e o perigo que os falsos profetas representam a nação e hoje a igreja de Cristo. Ezequiel 13:3: e assim diz o Senhor Jeová: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Esse ai dos profetas loucos, irmãos, são os falsos profetas. Era amaldiçoado por Deus, falsificavam suas mensagens e atribuíam ao Senhor, e eles mesmos eram a fonte de suas falsidades. Tais homens seguem seus próprios espíritos e outros espíritos, não o Espírito de Deus. Ou seja, nem tudo que vem desses profetas é de Deus. Nem tudo que vem da boca desses homens são coisas de Deus. 7 características distintas daqueles enganadores. Primeiro, sua fonte de informação não era Deus. Segundo, os falsos profetas andam em sua própria sabedoria, não na sabedoria de Deus. 3, são frequentemente corruptos moralmente. 4, suas profecias não se realizam, revelando-se mentirosas. 5, suas mensagens não melhoram as pessoas, moral e espiritualmente. 6, são autoqualificados homens arrogantes e orgulhosos. 7, são autodestruidores. Oh, glória a Deus. Aí, o perfil de um falso profeta. Aí para lá, os irmãos entenderam a qualidade do falso profeta, irmãos? Depois, se os irmãos quiserem esse estudo, pede para mim que eu mando para vocês, mas isso aqui é muito importante para a gente entender, enxergar, já reconhecer logo de cara quem são os falsos profetas. Raposa do deserto. Esse quadro é uma metáfora dos chacais. E mesmo ruínas das cidades civilizadas e devastadas, significa, na verdade, que eles estão sendo chamados de profetas chacais. Vamos. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas do deserto. As raposas do deserto devastam os vinhedos, acabam com as plantações. No deserto, as raposas têm pouco para comer e ficam ferozes, astutas, para devorar o restante da comida, antes que outro animal lhe roube a oportunidade. Os falsos profetas são raposas espirituais, prontos para destruir e devorar. Eles trabalham para a ruína, não para o bem do povo. De fato, o falso profeta faz das ovelhas a sua comida, quando estão sendo devorados pelos falsos profetas. Irmãos, Paulo alertou, 2 Coríntios 11:3. Mas temos que assim, com a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apertam da simplicidade que há em Cristo Jesus. Se não tiver o Espírito Santo, irmãos, seremos enganados, seremos destruídos. Vamos acelerar. Sobre a geração das mensagens falsas.
Israel já havia experimentado falsos profetas e opositores à obra de Deus, como Zedequias, filho de Canaã. Mas a febre da crença em mentiras, em falsas profecias, é semelhante ao interesse e à busca com a fé espantosa pela mensagem falsa da atualidade. Primeiro tópico, o profeta do Antigo Testamento. Irmãos, eu falei sobre o profeta do Antigo Testamento. Eu deixei para o final essas três características para os irmãos entenderem. O profeta do Antigo Testamento, primeiro, era alguém que tinha estreito relacionamento com Deus, que se tornava confidente do Senhor. Amós, capítulo 3, verso 7, diz: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado aos seus segredos, aos seus servos, os profetas. A profeta ainda, pastor, sim, está no vale. Eles estão no vale. Os profetas de hoje que querem servir a Deus verdadeiramente estão sofrendo por alguma coisa. O profeta viu o mundo e o povo do concerto sob a perspectiva divina e não segundo o ponto de vista humano. Infelizmente, as pessoas olham para nós e tentam nos enxergar a classe social. Se tem dinheiro, serve. Se não tem dinheiro, não vale nada. Infelizmente, dentro da igreja está assim. Vale mais dar atenção para quem tem um dízimo mais alto do que para aqueles que trazem um pouco que tem. Não é? Isso está acontecendo, irmãos. Mas o profeta de antigamente está próximo de Deus e achava-se em harmonia com Deus, e a simpatia com aquilo que ele sofria por causa do pecado do povo. Ele sentia a dor do pecado do povo. Oséias casou com a prostituta. Todo dia ela saía e dava tchau para ele: tchau, à noite eu volto. Ele sabia para onde ela ia, se prostituir com outro homem, com outros homens, e os filhos que ela gerou não era dele, era fruto da prostituição. Imagina a dor desse profeta, acordar todo dia do lado de uma mulher prostituta. Aí Deus olha para ele: ô Oséias, você não quer ser profetão? Toma aí, olha que eu estou sentindo com o povo de Israel que se prostitui com outros deuses. Ele sentiu Deus. O profeta sofria por causa do pecado do povo, compreendia melhor do que qualquer outra pessoa o propósito, a vontade, o desejo de Deus, experimentava as mesmas reações de Deus. Em outras palavras, o profeta não somente ouvia a voz de Deus, como também sentia em seu coração. Sentia o coração de Deus. Quem é profeta sente dentro do coração uma palpitação. Quando Deus desce e revela algo para nós, não sei quem é profeta aqui, mas eu tenho dom de profecia. E uma coisa que me traz temor, e o meu coração, meus batimentos cardíacos acelera, é quando Deus quer falar algo para alguém. É quando Deus me usa em cima desse público e meu coração falta sair da boca. Deus continua, irmãos, usando os profetas da mesma forma que ele usava antigamente. Para terminar, Jeremias 6,11: pelo que eu estou cheio do furor do Senhor, estou cansado de conter, derramarei sobre os meninos pelas ruas e nas reuniões dos jovens, juntamente porque até o marido com a mulher serão presos, e o velho com quem está cheio de dias. Presta atenção. Pelo que eu estou cheio de furor do Senhor. Ou seja, o profeta sentiu a ira de Deus. Você acha, irmãos, que nós que temos compromisso com Deus, nós estamos sentindo que está no fim? Estamos sentindo que já está apertando, as portas já estão se fechando, Jesus está voltando, e por causa disso, irmãos, a igreja precisa desperdicar. Falei dos falsos profetas nesta noite. Tem muita coisa mais, mas tudo vai muito mais além do que vocês imaginam. Há muitos camaradas aí disfarçados, querendo somente subtrair as nossas almas, não ensinando a doutrina que vai nos levar para o céu. São lobos ferozes, que querem somente nos roubar, nos tragar e nos lançar no inferno. Mas essa noite, desperta a igreja, desperta, ó, para encontrar com o Senhor Deus, desperta, povo, porque o Senhor Jesus está voltando. Vamos recolher os dízimos, irmãos, quando recolher a oferta para a escola bíblica dominical. Livro de número 5, rapidamente, glória a Deus. Livro de número 5. Glória a Deus. Espírito, alma e corpo, oferto a Ti, Senhor, como hóstia verdadeira.
declaração de amor. Eu dou a Deus consagro, em Cristo vivo altar, ó desce fogo santo do céu, vem do será. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois nele sempre estou. Canta, igreja. Eu dou a Deus consagro, em Cristo vivo altar, ó desce fogo santo do céu, vem do será. Espírito divino do Pai, a promissão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu dou a Deus em Cristo vivo altar, ó desce fogo santo do céu, vem do será. Conclusão, irmãos. O apóstolo Pedro deixa claro que aonde há o verdadeiro, há também o falso. Como aconteceu em Israel entre os profetas, isso haveria de acontecer também na igreja de hoje. O boato é a propagação de uma notícia infundada, não oficial, de fonte desconhecida. O contexto mostra que divulgar informação enganosa é a associação com o ímpio para se tornar falsa testemunha. Mesmo as coisas triviais do dia a dia podem terminar na justiça, pois elas destroem a reputação de qualquer pessoa. Amém? Glória a Deus. Irmãos, obrigado pela presença dos irmãos nesta noite. Sou muito grato a Deus pela vida de cada um que esteve aqui, para a glória de Deus. Amanhã nós temos o nosso culto de ensino normal. Hoje foi substituída a aula pela facilidade do domingo. E quinta-feira, irmãos, nós vamos ter um culto no lar. Onde que é, amigo? Depois da fazenda Santa Rita, nós vamos na casa de uns irmãos. Como é que é o nome? Do irmão Josafá. É o irmão. Lá ninguém é crente, irmãos. Então, se nós conseguíssemos fazer do jeito de todo mundo, até para estar trazendo um impacto, né? Quando o povo de Deus se reúne, alguma coisa tem que acontecer. Quem sabe Deus não salva aquela família, aquela casa. Vamos tentar fazer uma forma de todo mundo lá para nós fazer esse culto. Vai ser na quinta-feira, então eu convido toda a igreja a vir participar. Na sexta-feira, nós temos o culto da vitória normalmente, né? E a nossa consagração das 7 ao meio-dia, por conta da presença de todos os irmãos na nossa consagração. Nós precisamos orar, né? E à noite está ministrando a palavra de Deus aqui, o pastor João Wagner. Antônio. É Antônio alguma coisa. Lá da Madureira. É Antônio, da Bela Vista, o nome dele? Pastor Antônio. Pastor Antônio vai estar ministrando a palavra de Deus aqui na sexta-feira. A nosso convite, ele veio aqui na nossa parlamentar, nos ajudou. Em nome de Deus. Então os irmãos venham na sexta-feira e convide alguém que não é crente. Agora a nossa viagem, irmãos, nós estamos ainda esperando resposta, porque devido à paralisação dos caminhoneiros, não vai mudar a data da convenção em Cuiabá, porque está tudo fechado para ir para cima pelas estradas aí. Não
está passando ninguém. Então, acreditamos que a convenção vai mudar a data da convenção para outra semana. Mas, nós estamos aqui no aguardo. Se acontecer, nós vamos viajar no domingo, é isso? Vamos viajar no domingo. Tá bom? Mas isso a gente vai informando durante a semana. Amém? Glória a Deus. Obrigado, irmãos. Vamos colocar sobre os pés, vamos orar nesta noite, agradecendo por essa escola comunitária. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, somos gratos, ó Deus, por esse momento tão especial. Ó Pai querido, foi ministrada a sua aula que nos ensina, que a tua palavra, Senhor, mantenha eficaz e firme